Em 2001 foi a crise argentina, a maior crise argentina. Tinha 2,5 milhões de funcionários públicos, tinha 2 milhões de pessoas que recebiam ajuda social e 5,8 milhões de pessoas que aportavam ao Estado, ou seja, seletistas, pagadores de impostos. Sim. Passaram 22 anos, 23 anos. Hoje você tem o dobro, 5 milhões de pessoas trabalhando para o Estado. Agora menos, porque o Milei demitiu bastantes. 22 milhões de pessoas com ajuda social, ou seja, multiplicou por mais de 10 a pessoa que recebia ajuda social do Estado. E quantas pessoas aportam a essa festa? 5,8 milhões de pessoas. Não mudou. Não muda. Então você vê que cada vez a carga do Estado era maior, ajudando a pessoas que por 3 gerações, conforme essa conta que eu te fiz, nunca trabalharam. O filho não viu o pai trabalhar e não viu o avô trabalhar. Qual é a motivação desse menino de trabalhar? Pois é. Sabendo que há tantos anos ele recebe uma ajuda do Estado e não precisa trabalhar. Então, quando vem o Milei e começa o Milei no governo, foi pela desistência de muitos jovens que enxergaram que esse modelo socialista não ia dar certo. E a diferença do eleitor foi nos jovens. Conquistaram os jovens. O Milei, na sua fala, conquistou os jovens. Quem é o Milei? O Milei é um maluco, mas um maluco do bem. Ah, é? Você precisa ter um maluco para resolver uma situação como a que a Argentina estava. Conheço o Milei, é um cara que tem valores éticos, não compactua com a corrupção, e quem não está de acordo com o seu projeto tem que ir embora. Sabe aonde vai e sabe como chegar. E é uma pessoa que, lamentavelmente, na minha humilde opinião, tem uma inteligência emocional um pouco tênue, ao ponto de brigar com todo mundo que não pensa como ele. Entendi. Eu lembro de ter falado, e lembro até onde eu estava quando eu conversei com ele, sobre que ele, incorporando-se na política, ele conseguiria unir o liberalismo argentino. Nós tínhamos um grupo de economistas liberais e a gente se encontrava em algumas... exatamente. Isso foi com certeza num programa de televisão que chama Mirta Legrand. Pode apostar que é na TV. E essa situação dele, ele começou a brigar. Ele tinha uma pessoa, um economista também, Diego Giacomini, escrevia livros, eram irmãos, eles iam juntos a todos os programas de TV, hoje não se falam. Ele tinha uma pessoa que era um líder para todos nós, Ricardo López Murphy. Fizemos um partido político, inclusive. O Ricardo López Murphy foi deputado eleito pelo partido que eu ajudei a montar, Republicanos Unidos, liberal, e fazia os prólogos do livro do Milei. Hoje, para Milei, é um traidor, é um traíra. Diana Mondino, uma pessoa de extrema ética, era chanceler argentina, cometeu um erro que eu acho que foi um erro induzido por alguém da chancelaria e Milei demitiu ela. E eu fui catalogada por Milei como um economista liberal de esquerda. Eu era um liberal de esquerda. Nossa. E íamos cantar com Milei juntos. Eu tinha uma brincadeira que era cantando no carro. Sim. E o Milei estava de namorado de uma cantante que se chamava Daniela, de um grupo que se chamava Las Primas. Tínhamos escolhido até a música, chamava Viver, Viver, de Marc Anthony. Vivir, viver, chorar, chorar. Essa era a música que íamos cantar. E a última hora o Javier desistiu, não foi. E fui cantando com ela. O Milei não foi. Poxa. Teria sido maravilhoso se tivesse Imagina. ido. Mas não foi. Mas ele é um cara muito ético, sabe o que está fazendo, conhece de economia, sabe que a base para qualquer coisa é o que ele está fazendo, superávit fiscal e superávit nominal. O que é um superávit Vamos lá. nominal? Superávit fiscal é quando o governo arrecada, gasta, sobrou dinheiro. Certo. Superávit primário ou fiscal. É o que o Brasil não está fazendo. E o que deveria fazer. Quando você tem arrecadou, gastou, sobrou, com isso que sobrou você paga juros da dívida. E sobrou dinheiro. Aí você tem um superávit nominal, ou financeiro. É o que a Argentina está tendo. E isso melhora tudo. Melhora o risco do país, melhora a percepção da economia futura, porque se você tem déficit, como o Brasil tem, você precisa financiar esse déficit. Ou você emite moeda, que é o que a Argentina fazia, gera uma inflação estrondosa, ou você emite títulos da dívida pública, que conforme
essa dívida vai aumentando, o risco de insolvência, de morosidade ou inadimplência aumenta. Logicamente, os juros a pagar também aumentam, porque a pessoa fala, eu acho que não vai pagar, o Brasil não vai pagar. Então, começa a aumentar os juros pelo risco de incobrabilidade, ou você aumenta a pressão tributária. Qual é a contrapartida? Diminui o gasto. Mas a grande maioria dos governos socialistas não faz isso. E o que o Brasil está fazendo agora? O Milei está fazendo isso. E o resultado é notório. Você tinha na Argentina uma pobreza em agosto de 2024 de 53% e hoje tem uma pobreza de 38% sem nenhum aumento de ajuda social. É simplesmente dando transparência na economia e provocando o que tira as pessoas da pobreza: trabalho. Pois é. Não ajuda social. Se a ajuda social resolvesse o problema da pobreza, Maranhão seria o estado mais rico da federação e o estado mais pobre, em que você tem mais gente com Bolsa Família que gente trabalhando, aportando ao governo. E por que aqui a gente tem notícias boas e notícias péssimas sobre o Milei? Ele está acabando com a Argentina, está aumentando a pobreza. A gente... É uma luta ideológica ou aconteceu algo realmente, ou está acontecendo alguma coisa ruim lá mesmo? Eu não vejo. A única coisa ruim, Vila, é que está aumentando o custo de vida. É. Estive na semana passada, um macarrão com uma coca, R$ 150. Caramba. Muito caro. E foi muito rápido, porque há um ano atrás era muito barato. E por que está acontecendo isso? Porque valorizou o peso. Sempre o argentino se resguardava no dólar. Quando nós argentinos nascemos, vem um médico, parteiro, e nós bebês estamos chorando aí, e fala, tá vendo aí nesse vidro, a mulher chorando de emoção é a tua mãe. E esse senhor aí é o teu pai. Olha, que emoção também. E isso verde que você vê aí do lado deles é o dólar. E vai te acompanhar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E quando você tiver algum medo, você vai na casa dele. Aí você vai na casa do meu pai? Não, no dólar. Quando você tinha qualquer problema, guardava algum dólar, porque sempre ajustava. Até que aparece o Milei. Equaciona as contas públicas e o dólar é um bem transável, oferta e procura, é como alface. Se você tem pouca oferta, a demanda aumenta ou se mantém estável, a oferta caindo, o preço vai subir. Se você tem pouca oferta de dólares e muita demanda, o preço vai subir. Só no Brasil, que tem uma oferta gigantesca de dólares, em que o preço do dólar não diminui. Por quê? Pela expectativa ruim futura da economia. Então, na Argentina, o dólar chegou a estar a 1.500 pesos por dólar. E não tinha oficial. O oficial não podia comprar. Eu queria comprar, não podia comprar. E por que no governo, por exemplo, quando vem as eleições que ganha Milei, o dólar oficial estava a 400 pesos. Ganhou Milei e levou para 800 pesos. 100% de desvalorização. Mas era um oficial. Ninguém fazia contas no oficial. Todo mundo fazia contas no paralelo. 1.000 pesos. Caramba. Aí subiu para 1.500. Hoje está 1.150. O dólar oficial está mais caro, e hoje você pode comprar, do que o paralelo. Do que o blue. Por quê? Porque não tem mais demanda por esse dólar. Se você pode no mercado oficial de câmbios comprar, por que você vai comprar no oficial? Salvo que você esteja recebendo dinheiro sem declarar. Exato. Mas mesmo assim, o peso se valorizou 8% em 2024, como uma desvalorização do real de 27%. Junta 27 negativo com 8 positivo, dá 35%. A diferença de 35% foi a diferença de nós acharmos uma Argentina barata e um ano depois a Argentina muito cara. Então, mas se acompanha também pelo Twitter, pelas notícias, tem uma parte da imprensa que só fala mal do Milei. Lógico, mas é um desejo. Então, mas é o quê? Em que parte que eles batem? Em que eles batem? Eles podem bater e podem bater nas formas do Milei. O Milei, por exemplo, descaracteriza as pessoas. Tem jornalistas, economistas que tingem o cabelo. Aí ele fala tinturete. Tinta é a tinta do cabelo, né? Tinturete. Ou aqueles ensobrados, seriam envelopados. Envelopados eram os jornalistas que pegavam no envelope dinheiro para falar bem do governo. O Milei cortou isso. Tinha isso, então? Tinha.
Então, muitos jornalistas... Aqui no Brasil parece que tem também. Ainda tem, lógico que tem. Lógico que tem. É a única maneira de entender porque uma pessoa que pensava de uma forma agora pensa de outra. Não muda o valor tão rápido. Ele cortou isso. Então, o jornalista tem que falar ou a verdade ou o que ele quer. E ninguém vai contra os seus próprios interesses. Então, eles falam mal do Milei porque cortou a leite da vaca. E como está a aprovação dele lá? Ele continua com 50%. Já esteve mais alto. Mas hoje, por exemplo, quando você vê uma imagem, uma pesquisa, você poderia assimilar a uma pesquisa um resultado eleitoral. E tivemos agora a cidade de Buenos Aires. Okay. A cidade de Buenos Aires teve eleições para vereadores ou legisladores da cidade. O governo da cidade é do partido do Macri. De fato, o prefeito é Jorge Macri, o primo do Maurício Macri, ex-presidente. E esse governo da cidade obteve 16% dos eleitores. O peronismo, o socialismo, 27%. E o Milei, 30%. Então, se você enxerga que o Milei está governando com 27 deputados sobre 257 e com 7 senadores sobre 72 senadores, você vê que está fazendo milagre. Pois é. Porque todo o resto, salvo alguns projetos que o PRO, o partido Macri, apoia, é peronismo. A maioria do Senado é peronista. Em outubro de 2025 vai ter eleições. E eu acho que o Milei vai ganhar muitas cadeiras, tanto em Congresso, deputados e senadores. Se chama eleições de meio termo. Sim. Se o Milei tiver uma representatividade perto de 50% nas duas câmaras, a Argentina vai voar. É mesmo? Vai. E, cara, as praias do Brasil estão cheias de argentino. Por quê? Porque o peso muito valorizou barato. Nossa. Ficou barato. Muito. O real. E tem outras características culturais. Se você vai em Mar del Plata, é uma das praias mais famosas. Conheço bem a Argentina. Fui até a Terra do Fogo. Pô, isso é lindo. É. De carro? De carro. Você tá maluco. Sim, fui descendo lá a Patagônia inteira. Não, é lindo. É lindo. E fui na época, era janeiro, eu acho que o sol se punha às 11 da noite lá embaixo. É, claro. Lá pro sul. E se você vai para a Terra del Fuego, tem praticamente dia ou noite. Todo dia é noite, toda noite é dia. Pois é, a noite é muito curta. Muito curta. Mas em Mar del Plata, água fria pra caramba. Você entra e congela. E tem uma cultura que é das carpas, seriam tendas. Sim. Então você tem que alugar uma tenda para estar na praia. E o valor da tenda é similar ao valor de um apartamento que você vai alugar. Aí o argentino vem para aqui, tem águas muito mais cálidas, senta numa cadeira com uma mesinha, pede um camarão com fritas e uma cerveja e não paga nada. Pois é. Então você tem o tipo de câmbio que favorece, a praia que é melhor, a água mais cálida e o custo também. De fato, Florianópolis, Camboriú e Búzios são colônias argentinas não reclamadas ao Brasil. É verdade.